Lucas capítulo 19 e o versículo 5, que nessa manhã você possa refletir nessa palavra. É uma palavra onde fala profundamente conosco. É uma palavra onde a gente entende que mesmo na dificuldade, Jesus ele se lembra de nós. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas capítulo 19 e o versículo 5, que diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Deus ele tem os seus projetos, Deus ele tem os seus planos e Deus ele tem suas formas de trabalhar. A Bíblia diz que desde o Antigo Testamento Deus ele vem tratando com o seu povo. A Bíblia diz que tudo que Deus faz foi bom e continua sendo bom. A Bíblia diz que todas as vezes que Deus ele resolveu levantar alguém com algum cargo, Deus ele primeiro preparou o cenário, Deus ele preparou aquele lugar, porque quando Deus ele levantou alguém, Deus ele preparou o cenário para receber aquela pessoa. Se a gente for ver, a Bíblia diz que Deus ele mandou Abraão sair daquele lugar, da sua parentela, e Deus disse: olha, Abraão, é necessário sair para que você possa ser pai de uma nova nação. A Bíblia diz que de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e de Jacó nasce José. E a Bíblia diz que José, tudo que José colocava a mão, Deus ele prosperava. Quando Deus chamou José, e José desce para o Egito, que Faraó vê que tudo que José faz era bom, e através de Potifar, que falava para Faraó quem era José, a Bíblia diz que José foi colocado como governador. Então a gente pode ver que Deus ele cria cargos para os seus filhos aonde não existe. E a Bíblia diz que o tempo foi passando, veio muitos Moisés, veio muitos Davi, e a Bíblia diz que chega até capítulo 1 e versículo 18 de Mateus, aonde se anuncia o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele cresceu, nasceu, cresceu, e com 12 anos já ensinava a pessoas que era acostumado a ensinar no templo. Jesus ele estava dando aula para certas pessoas que tinham cargos como doutores da lei, dizendo a Bíblia, a história, que Jesus cresce, e a fama de Jesus cresce também. Mas dos seus 12 anos até os 30, Jesus ele some da história. E a Bíblia diz no capítulo 3 de Mateus que o seu primo está batizando no Jordão. E a Bíblia diz também que agora João ele vai começar dizendo: olha, eu vos batizo com água para a remissão do pecado, mas aquele que vem após mim, ele é maior do que eu. A Bíblia diz que João ele falava de Jesus. Então que nessa manhã possamos estar com nossos ouvidos atentos para este que veio depois de João. Em um certo momento João está batizando. Enquanto João está batizando, a Bíblia vai dizer que Jesus aparece no cenário. E tudo mudou quando Jesus chegou. As pessoas estão vendo alguém chegando e essa pessoa é diferente. Isso tudo é para que você possa entender o capítulo 19 de Lucas. A Bíblia diz que Jesus foi batizado. E quando Jesus foi batizado, para fazer o checklist ali, para todo mundo assinar embaixo, o Pai grita do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo desce e pousa sobre Jesus. Daí Jesus começa o seu ministério. Daí Jesus começa a sua missão. E a Bíblia diz que todas as vezes que Jesus chegou em um lugar, o lugar mudou. Perceba-se que eu comecei a minha fala dizendo que Deus, o nosso Pai, Ele muda o cenário. E o seu Filho veio também para mudar o cenário.
Jesus, no capítulo 4 de Mateus, é levado pelo Espírito Santo para ser testado no deserto. E ali o diabo apresentou ali tudo que era bom aos olhos humanos, mas ele se esqueceu que Jesus era Deus. A Bíblia diz que Jesus ele foi testado, foi aprovado, e dali Jesus ele sai com a missão. E essa missão de Jesus me chama a atenção, ouvinte da palavra do Senhor. Jesus, todas as vezes que chegou em um lugar, Jesus ele era acostumado a se encontrar com coxos, com cegos, com paralíticos, com pessoas que tinham lepras. E a minha Bíblia diz, e a história conta e afirma, que todas as pessoas que teve o encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. Todas as vezes que a gente se encontra com Jesus, e todas as vezes que a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida, o nosso trajeto, o nosso momento, a nossa vida espiritual, ela é mudada. Então você que está me ouvindo nessa manhã, tenha a certeza e creia e acredite, que se você teve um encontro verdadeiramente com Jesus, ainda que esteja demorando, Ele está organizando o cenário da mudança. A Bíblia vai dizer que aqui, aonde eu li, no capítulo 19 de Lucas, Jesus ele está entrando em um certo lugar chamado Jericó. Mas faz-se necessário dizer que antes de Jesus entrar em Jericó, ele teve um encontro com o cego. E a história conta que esse cego, todos os dias pagava-se seu imposto. E esse homem, por nome de Zaqueu, o líder dos publicanos, todos os dias que passavam, pegava o imposto desse cego. Mas esse cego todos os dias ouvia alguém falar que pelo aquele caminho um dia Jesus iria passar. E a Bíblia diz que foi nesse tempo aonde Jesus resolveu mudar a vida daquele cego. O cego ele teve um encontro com Jesus, e quando ele ouviu a multidão, os passos da multidão, e ele ouviu que alguém glorificava a Jesus, ele começou a glorificar do seu lado, e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguns que estavam ali com Jesus tentou parar o clamor dele. Olhe se não é dessa forma conosco. Olhe se não acontece nos nossos dias, assim como aconteceu com aquele cego. A Bíblia diz que tentaram calar a boca daquele cego, mas a minha Bíblia diz que ele clamava bem alto: Jesus, filho de Davi. E nesse momento, irmãos, Jesus ele parou. Quando Jesus parou, Jesus ele começou agora a projetar a vida daquele homem. E a vida daquele homem agora vai começar a mudar no encontro que ele vai ter com Jesus. A Bíblia diz que Jesus chega até ele, e Jesus vai curar aquele homem. Quando Jesus cura aquele homem, que ele larga sua capa, a capa a qual lhe condenava dos seus maus, a capa que lhe condenava da sua cegueira, agora ele larga aquela capa. Ele estava dizendo: olha, a capa me condenou até hoje, mas o dono da minha vida acabou de chegar. E a Bíblia diz que aquele homem ficou são. E alguém sai dali e vai até Zaqueu, porque alguém dizia: olha, o homem chamado Jesus acabou de curar o cego, o que pagava imposto para nós todos os dias. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus está indo ao caminho para entrar em Jericó. E Zaqueu está sabendo dos feitos que Jesus fez no caminho de Jericó. E a minha Bíblia diz que ele corre. Tinha muitas árvores ali para Zaqueu subir. Tinha muitos lugares que Zaqueu poderia chegar e ficar para saber quem era esse Jesus. Mas a minha Bíblia diz que ele subiu em uma figueira brava. E essa figueira era diferente das outras árvores.
A Bíblia diz que ele subiu, porque ele dizia: se eu ficar aqui, ninguém vai me ver. Se eu subir aqui e ficar quieto, Jesus não vai me ver. Mas a Bíblia diz que agora, quando Jesus passa, Jesus novamente ele para. E a Bíblia diz, a história conta, irmãos, que todas as vezes que Jesus para em um certo lugar, Jesus ele está pronto para mudar a vida de alguém. A Bíblia diz que ele para e ele olha para cima e ele diz: olha, Zaqueu, desce depressa. Mas se a gente ler a Bíblia, a gente vai entender que ninguém falou o nome de Zaqueu para Jesus. É que o nome Zaqueu no hebraico significa Deus se lembra. Pegue essa palavra nessa manhã. Quando na maioria das vezes na nossa tribulação, na nossa angústia, os nossos amigos não podem se lembrar de nós, mas a gente tem um Deus que se lembra. Na maioria da nossa dificuldade no dia a dia, no nosso trabalho, no nosso colégio, parece que ninguém nos vê, mas a gente não pode se esquecer que lá em cima tem um Deus que ele está vendo tudo. A Bíblia diz que Zaqueu subiu e Jesus viu. E na mesma hora que Jesus chamou Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus disse: olha, Zaqueu, desce depressa. Mas espera aí, Henrique, você falou que a árvore que Zaqueu subiu é diferente. Sim, porque ali aquela árvore era taxada, muitos espinhos. Então para Zaqueu subir foi fácil, mas agora Zaqueu ele vai ter um problema em descer, porque para subir é fácil, agora para descer, para se encontrar com Jesus, aí é difícil. A Bíblia diz que Zaqueu ele está no meio dos espinhos, e a história conta que os frutos do sicômoro ele só amadurecia quando era furado pelos espinhos. Então Jesus estava dizendo: olha, eu preciso amadurecer este fruto chamado Zaqueu agora, para que eu possa usar ele aqui em Jericó. Zaqueu está descendo, Zaqueu está sendo perfurado pelos espinhos. Perceba-se, irmãos, que para Zaqueu subir foi fácil, agora o difícil está sendo descendo, porque embaixo Jesus está esperando ele. Quando Zaqueu desce, quem sabe perfurado, com a roupa rasgada, Zaqueu agora vai ter um encontro com Jesus. E Jesus vai dizer: olha, Zaqueu, desceu sofrendo, desceu sendo furado, desceu sendo humilhado por seu chefe dos publicanos, desceu com as roupas furadas, rasgando e sendo ferido pelos espinhos, mas valeu a pena, porque hoje me convém pousar em tua casa. Todas as vezes que Jesus ele vai ao encontro da nossa casa, Jesus ele está indo, levando cura, levando milagre, levando a salvação para a nossa casa. Mas é interessante dizer aqui que não foi Zaqueu que convidou Jesus. Se você for ler, você vai entender que foi o próprio Jesus que se convidou, dizendo: olha, hoje eu vou, Zaqueu, na tua casa. Eu sei que você é pecador, mas o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Desde o capítulo 1 de Mateus até o último capítulo de João, a gente vai ver que Jesus não deixou ninguém para trás. Isso se chama uma verdadeira missão. E muitos que estavam ali em Jericó estão vendo e percebendo o que Jesus está fazendo. E a Bíblia diz, irmãos, ouvinte da palavra do Senhor, que agora Jesus está a caminho da casa de Zaqueu. E alguém fala: olha, ele vai entrar na casa de um pecador. Olhe quem era nós antes de aceitar a Jesus. Pecador, humilhado pela sociedade, humilhado por aquelas pessoas que taxadas ser amigo nosso. Às vezes a gente se encontra em um meio de um termo de pessoas que só dão alguma coisa para nós com aquilo que a gente tem para oferecer. Zaqueu,
ele tinha muito para oferecer. Mas a Bíblia diz que Jesus não foi na casa de Zaqueu pelo dinheiro de Zaqueu. Não foi até a casa de Zaqueu pelo título que Zaqueu tinha. Não foi até a casa de Zaqueu pelo que Zaqueu tinha para oferecer. Não, senhores, não, senhoras. A Bíblia diz que Jesus foi para a casa de Zaqueu porque Zaqueu ele tinha algo dentro de si que era a alma, e Jesus ele queria salvar aquela alma. Perceba-se, irmãos, que Jesus ele não olhou se Zaqueu tinha muita coisa, apesar de Zaqueu ser um homem baixinho, porque os homens do Oriente Médio já eram baixinhos. Mas a minha Bíblia diz que quando Deus ele quer salvar alguém, ele não olha para a estatura, ele não olha para títulos, ele não olha para financeiros, porque se fosse por isso, Deus ele não teria levantado José. Se fosse por altura e por formosura, Deus ele não teria levantado Davi no meio dos seus irmãos. Se fosse por tamanho, quem sabe hoje eu não teria estar aqui, porque eu sou baixinho. Mas Deus ele não olha para a altura, ele não olha como ver o homem ele olha por fora, mas o nosso Deus ele vê o todo o interior que está dentro de nós. Perceba-se que Jesus chegou, meu amado, minha amiga. Todas as vezes que Jesus chega, ele chega para resolver a situação. A minha Bíblia diz que ele não há impossível para o nosso Jesus. Então faça uma reflexão da sua vida hoje. O que eu tinha na verdade para oferecer a Jesus, mas mesmo assim ele resolveu ir ao encontro de nós. E todas as vezes que ele chegou, e toda vez que ele parou para resolver o nosso problema. Perceba-se que todos os dias a gente mata um leão. Perceba-se que todos os dias a gente já acorda com a batalha para vencer. Mas Paulo ele vai dizer: olha, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não tem outro homem que a gente possa confiar a não ser Jesus de Nazaré. É este homem que chega para resolver o nosso problema. É esse homem que chega para nos socorrer. É este homem chamado Jesus, que em Isaías capítulo 9 versículo 6, Isaías vai dizer, olha, Isaías profetizando vai dizer, olha, o menino os nasceu aqui da terra, e o filho se nos deu da eternidade, e o nome desse menino será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele é maravilhoso, porque tudo aquilo que ele veio fazer é coisas maravilhosíssimas. Jó, no capítulo 42, Jó ele vai dizer, olha, eu ouvia coisas e eu falava daquilo que eu não sabia, coisas que para mim era maravilhosíssima. Jó estava falando dos feitos que Deus fez, mas aqui Isaías está falando de algo que Jesus seria, e ele começa dizendo, olha, o seu nome será maravilhoso, porque tudo aquilo que ele vai fazer é maravilhoso. Ele é conselheiro, porque não há pessoas que possam fazer e falar, dar conselhos como esse homem vai dar. Ele é o Pai da eternidade, porque ele não vai ficar velho, ele não vai ser um velhinho com uma bengala que vai estar lá no céu. Não, senhores, não, senhoras, é porque a eternidade
já foi feito por Ele. E Ele é o príncipe da paz. Jesus, ele vai dizer ao seu discípulo nas últimas instruções, no capítulo 14 do livro de João, dizendo: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar um lugar. E esse lugar, meus amados irmãos, e nesse lugar que Jesus ele foi fazer, e ele foi criar, esse lugar já está preparado. Não vai ter guerra. A tristeza já não reina mais. O cansaço físico já não existe mais. Cortejo fúnebre já não existe mais. Calúnia já não existe mais. Tristeza já não existe mais. Dor já não existe mais. Caluniação já não existe mais. Por quê? Porque é lá aonde o nosso príncipe da paz mora. É lá onde ele está. É à direita de Deus, é à direita do Pai. É aonde João viu que todos os seres ali glorificam a ele. João ele vai escrever no Apocalipse dizendo: olha, esse lugar não se pode ser comparado com as coisas aqui da terra. Isso é para você entender o que Jesus foi fazer na casa de Zaqueu. João ele escreve o Apocalipse dizendo: olha, Jesus, eu vi que um passeava entre os meios dos castiçais de ouro, e a aparência dele era como a aparência do Filho do Homem. Todas as vezes que a Bíblia diz Filho do Homem, está falando a respeito de Jesus. E nessa manhã eu quero te apresentar, você que está nos ouvindo nessa manhã, através das plataformas digitais, através deste programa Louvor e Palavra, este homem por nome de Jesus, ele tem o poder, assim como me salvou, assim como salvou muitos, assim como transformou a vida de Zaqueu, ele pode transformar a sua vida nessa manhã. Porque na Bíblia Sagrada, todas as vezes que alguém teve um encontro com ele, a vida daquela pessoa foi mudada. Ouvimos e vemos testemunhos edificantes, testemunho extraordinário de pessoas que teve um encontro com Jesus. E hoje eu te faço uma pergunta, e hoje eu deixo já o convite aberto. O que fazemos aqui na terra vai refletir na nossa eternidade quando chegarmos no céu. Mas a gente não tem que escrever a nossa história quando a gente chega lá. Tudo que a gente fez aqui, está fazendo aqui na terra, a Bíblia fala sobre galardão, a Bíblia fala sobre palha, a Bíblia fala sobre madeira, a Bíblia também fala, meus queridos e amados irmãos, de ouro. Todas as vezes que a Bíblia fala de ouro, a Bíblia está falando de coisas eternas. Então tudo aquilo que a gente faz aqui na terra está refletindo a nossa história na eternidade. Perceba-se que Zaqueu disse: olha, Senhor, se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Perceba-se que Zaqueu está abrindo mão de tudo aquilo que ele tinha, por amor à presença de Jesus. Jesus está dentro da casa de Zaqueu. E perceba-se que Zaqueu ele tinha uma família. Nós hoje levamos Jesus para dentro da nossa casa, e às vezes a nossa família não aceita Jesus agora, mas a semente ela foi plantada.
E uma vez que a gente planta uma semente e a gente rega essa semente ela vai crescer. E chega até um certo momento que essa semente agora não é mais uma semente. Essa semente agora se torna uma árvore, aonde vai trazer sombra para a nossa casa. E essa sombra se chama Jesus. Todas as vezes que Jesus entra dentro da nossa casa, ele se torna uma árvore. Foi o próprio Jesus que disse: eu sou a videira verdadeira. Jesus, irmãos, ele tem a sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Perceba-se que em tudo a Bíblia fala sobre Jesus. E nessa manhã eu estou te apresentando um homem que pode mudar a sua vida. Um homem que pode transformar Henrique, mas eu tenho muito problema. Quem é que não tem problema hoje? Pedro, ele vai dizer em uma das suas cartas: olha, pegue toda a sua ansiedade e jogue aos pés dele, e deixe que ele sabe resolver. Se a gente for ver Jesus na sua caminhada ministerial, Jesus, ele fez muitos feitos. E um dos seus feitos que me chama mais a atenção aqui, primeiro, assim como o irmão Marcos aqui falou, Jesus, ele foi até a casa de Jairo para mostrar para a morte que ela não tinha poder sobre ele. Ele ressuscita a filha de Jairo. Depois Jesus, ele vai até uma cidade chamada Naim, e ele vai trazer o filho da viúva novamente, mostrando para a morte que ela não tinha poder sobre ele. Ele traz a vida do filho da viúva de volta, e para ele fechar a conta, e para ele mostrar para o inferno todo e para a morte que a morte não tem poder sobre ele, ele vem 4 dias depois até Lázaro. Mas Henrique, Lázaro tinha morrido 4 dias. E por que Jesus não chegou antes? Jesus, ele não atrasa. Jesus, ele não chega depois da hora. Jesus, ele chega na hora certa. O rito ali daquele lugar era 3 dias para o espírito voltar para aquele corpo. Mas, meus amados e queridos irmãos, já estava ali 4 dias aquele homem sepultado. Mas de repente, um homem chega naquele lugar, e naquela aldeia ali, a sua irmã Marta corre e fala: olha Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Perceba-se que Jesus chegou, e ele chegou para mudar o cenário daquele lugar. Quando Jesus chegou, falou com Marta. Marta subiu e chamou Maria. Quando Maria chegou, a Bíblia diz que Maria, ela se dobra até Jesus. Marta chegou, ficou em pé, conversando com Jesus. Mas Maria, reconhecendo quem era Jesus, ela se dobra dizendo: olha Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus começa a perguntar: aonde colocaram Lázaro? Me leve, eu quero saber aonde Lázaro está. Quando levaram Jesus até Lázaro, muitos que estavam com Jesus e muitos que estavam ali com Marta e Maria chorando dentro de casa, começaram a criticar Jesus, dizendo: não poderia esse que deu visão ao cego fazer com este? Não dizia este que era amigo de Lázaro? Mas, meus amados irmãos, Jesus, ele foi para mudar a situação do lugar e mostrar para a multidão que, mais uma vez, Jesus, ele é o dono da vida. A Bíblia diz que Jesus chega até a porta do sepulcro e ele fala: olha Marta, tira a pedra. Mas não foi Marta que tirou a pedra. A história conta que as mesmas pessoas que empurrou a porta para fechar Lázaro lá dentro, Jesus, ele vai usar para retirar a pedra. Jesus, ele está ensinando alguma coisa aqui. As mesmas pessoas que nos maltratam hoje,
as mesmas pessoas que não dão nada para nós hoje, é as mesmas pessoas que Deus vai usar para abençoar e verdadeiramente ver que o Senhor tem algo na nossa vida. Quando aquelas pessoas, as mesmas pessoas tirou a pedra, as pessoas ali taparam o nariz, porque dizendo ele, olha, Lázaro já está podre, Lázaro já está em estado de decomposição. Mas Jesus, ele vai olhar para o céu e vai dizer: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, e eu estou falando isso por causa da multidão que me segue. E nesse momento, meus amados irmãos, Jesus, ele olha para dentro do sepulcro, e Jesus, ele vai dar um grito dizendo: Lázaro, vem. A Bíblia diz, irmãos, que muitos curiosos, até chegar até a porta do sepulcro, olhou e nada acontecer. Mas a minha Bíblia diz que daqui a pouco, pela voz de Jesus, pelo mandato de Jesus, Lázaro agora se apresenta do lado de fora do sepulcro, não morto, mas agora vivo. Pela palavra de Jesus, é essa palavra que cura, é essa palavra que salva, é essa palavra que transforma, é essa palavra que nos traz consolo, é essa palavra que nos traz confiança, é essa palavra que nos traz aquilo que nós estamos precisando, é essa palavra que pode mudar a nossa vida financeira, é essa palavra aqui que pode mudar o rumo da nossa história, é essa palavra aqui que pode mudar tudo aquilo que a gente está precisando. Essa palavra aqui, meus amados irmãos, essa palavra aqui, ela é lâmpada, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés. Essa palavra aqui, Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes era usada pelos soldados romanos, aonde todas as vezes que ia para a guerra, que se ferisse alguém, tanto um lado como o outro daquela espada, tinha o poder de cortar. Essa palavra aqui tem mais poder do que isso. Essa palavra aqui não mata, mas ela dá vida, e vida com abundância. Essa palavra aqui, que João escrevendo no seu primeiro evangelho, versículo 1 do capítulo 1, João vai dizer: olha, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou sobre nós, e vimos a glória do unigênito Filho do Pai. João estava dizendo: olha, Jesus é a palavra encarnada. Paulo vai dizer aos Efésios, dizendo: olha, não aprendeste assim a Cristo. Paulo estava dizendo: olhe para Jesus, olhe para Ele, olhe como Ele anda, olha como Ele prega, olha a forma que Ele se veste. Paulo estava dizendo: olha, quer ser parecido com Ele? Ande como Ele, fale como Ele. Está lembrado quando Pedro negou a Jesus? Quando Pedro está ali no pátio, Jesus está sendo julgado, e uma certa mulher falou: olha, você se veste como ele. Pedro está dizendo: olha, eu não conheço ele. E alguém chega até Pedro e vai dizer: olha, tu andas igual a ele. Quando pela terceira vez alguém pergunta, a tua fala te denuncia. Meus queridos e amados irmãos, devemos fazer igual Paulo falou: sede meus, me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Se tem um homem que foi falado assim como Isaías falou no 53 sobre Jesus, Paulo, um baixinho careca, manco, mas quando abria sua boca, era o céu falando com o povo aqui na terra.
Paulo, ele teve um encontro verdadeiramente com Jesus. De perseguidor começou a ser perseguido. Mas aonde Paulo chegava, Paulo fazia os feitos que Jesus fazia através da vida dele. Quem sabe hoje não é amanhã que Jesus ele quer fazer assim como fez na vida de Paulo, na sua vida. Mas Henrique, eu tenho um sonho de ser um pregador, e Jesus quer te tornar um pregador da palavra dele. Mas Henrique, eu quero ser um levita da casa do Senhor. Dê o primeiro passo para ele nessa manhã. Dê o primeiro passo. Mas Henrique, eu tenho muitas coisas para resolver primeiro. Não, venha. Venha e deixe que o mais ele vai fazer. Ele vai dizer: olha, busque primeiro o reino, ou seja, busque primeiro a mim e a minha justiça, e deixe que as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, o que Deus ele tem para nós é as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. É coisa extraordinária, é coisas que a ciência nunca vai tentar entender, e se querer entender, morre e nunca vai explicar os mistérios de Jesus. Mas eu quero deixar aqui o convite aberto. Nessa manhã, dia 11 de março, eu quero te convidar nessa manhã. O que Jesus foi fazer em Jericó é o que Jesus quer fazer agora na tua vida. Jesus ele chegou em Rio Largo hoje, e ele está indo ao encontro da tua casa, e ele sabe o teu endereço. O mundo, os teus amigos sabem da porta para fora como está a tua vida, mas Jesus, ele sabe da tua vida desde a madre da tua mãe. E essa manhã ele quer mudar a tua vida. Perceba-se que a gente, mesmo aceitando Jesus, a gente se torna uma nova criatura. Paulo ele vai dizer: olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Paulo estava dizendo: olha, uma vez que a gente larga, uma vez que a gente deixa o velho homem, a gente se torna uma nova criatura. E essa nova criatura agora vai desfrutar, vai gozar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Meus amados irmãos, se a gente for olhar na nossa vida, se a gente for olhar quem era nós há 10, 15, 20 anos atrás, a gente vai ver hoje que só Jesus para fazer isso. A gente não era nada, a gente era mais um em meio à multidão, mas na nossa vida Jesus parou e ouviu o nosso clamor. Então que nessa manhã eu quero saber aonde está a primeira vida que quer ter um encontro com Jesus. Perceba-se que Jesus chegou e Ele quer mudar. Meus irmãos, veio algo aqui na minha mente, eu não posso deixar de falar. Quando Jesus andava em meio à cidade, todo lugar que Jesus chegava, alguém olhava e dizia: verdadeiramente isso aí é um profeta de Deus. Muitas pessoas ali em Israel, Jerusalém, Judéia, Samaria, ele via que Jesus era totalmente diferente dos outros homens. Certo dia, alguém falou: nunca vi alguém falar como fala este homem. Jesus certa vez chega até um tanque de Betesda. Isso é para você entender o que Deus quer fazer na sua vida. Jesus chegou até um tanque chamado Betesda, e ali tinha um certo homem com uma certa dificuldade.
E aquele homem, Jesus disse: olha, queres ficação? E a desculpa do homem foi: Senhor, não tem homem ninguém aqui, Senhor, que quando o anjo desce, que agita essas águas, possa me jogar dentro do tanque. Perceba-se que ele estava diante de uma pessoa que poderia resolver e mudar a sua vida por completo. E ele estava esperando o anjo descer. Mas Jesus disse: olha, tu queres ficação? E aquele homem disse: Senhor, eu quero. E a minha Bíblia diz que Jesus curou aquele homem. A Bíblia diz também, irmãos, que ele chega, capítulo 7 de Lucas, até Cafarnaum, e pela palavra que sai da boca de Jesus, ele cura o servo de um centurião. Um centurião antigamente tinha muitas posses, muito dinheiro. E eu fico me perguntando, por que não levou em algum médico? Porque o médico, ele tem limites. O médico vai até onde ele pode ir, mas não há limite que possa impedir o que Deus quer fazer na nossa vida. Perceba-se que Jesus curou ele. E Jesus vai dizer para aquele centurião: olha, em todo Israel eu não vi fé dessa forma. Então muitos milagres que Jesus fez é através da fé. Nesta manhã, use a sua fé. A tua fé, ela tem um poder de te curar. Quando aquela mulher, o caminho de Jairo, tocou na orla de Jesus, Jesus disse: olha, vai, a tua fé te salvou. É através da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que ainda não se viu, mas ela é a certeza das coisas que a gente espera. Perceba que a fé é o firme fundamento. Para construir essa igreja aqui, foi necessário vir alguém que entende de firmamento e ver que o solo era bom. Primeiro Deus, ele faz a nossa estrutura, e ele vê que agora a gente está preparado para receber as revelações dele. Que nessa manhã Jesus, ele possa ir em encontro contigo, e nessa Jericó que você está vivendo, ele vai dizer: olha, hoje veio salvação na tua casa. Você crê? Hoje veio salvação para a tua casa. Mas a salvação não é só para a sua casa. Quem sabe algum vizinho, alguma vizinha, algum parente seu olha para você e fala verdadeiramente: o meu primo, a minha prima, o meu tio, a minha tia, a minha mãe, o meu pai é um servo de Deus, e pelo seu testemunho ele quer aceitar Jesus. Então a salvação chegou na nossa família. Entenda-se, irmãos, Deus, ele é lindo. Jesus, ele é extraordinário. A caminho dos caminhos é que ele faz o seu extraordinário. Quem sabe Jesus está passando na porta da tua casa agora. Quem sabe Jesus está batendo na tua porta agora e dizendo: olha, se você der um passo, eu mudo a tua história. Se você der o primeiro passo, eu mudo a situação que você está vivendo. E nessa manhã eu quero orar pela sua vida, e eu quero decretar na sua vida que a sua vida só ficou nesse estado até hoje porque Jesus, ele está indo até a tua casa nesta manhã. Maravilhoso Deus, eu preguei a tua palavra nesta manhã, e o Senhor sabe que por mim eu não posso fazer nada. Eu não posso, Jesus, fazer além daquilo que o Senhor possa e permite eu fazer. Mas o Senhor tem o dono de tudo. O Senhor é o dono da terra. Foi o Senhor que o criou. E eu te peço, meu Pai, humildemente,
vai de encontro de cada pessoa que estão ligadas aqui no programa Louvor e Palavra. Muda a situação deste homem, muda a situação desta mulher. E eu te peço nesta manhã, Senhor, se por acaso, no momento da vida cristã, eles caíram e não tem força para levantar, estende a tua mão poderosa, estende, Jesus, os teus braços e puxa, Jesus, novamente para colocar este homem, esta mulher, este jovem, este obreiro de pé na tua casa. O Senhor sabe, eu creio, acredito, tenho convicção que o Senhor está falando com alguém através deste programa nesta manhã. E Senhor, vai ao encontro. E eu te peço nesta manhã, dá um abraço de misericórdia nessa pessoa. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Eu te agradeço e te peço, abençoe os nossos pastores, pastor Nóbio, irmã Antônia e toda a equipe de Louvor e Palavra nesta manhã, Senhor. Eu te peço, abençoa ele com as bênçãos espirituais, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.